Carlos Ruas, autor de Um Sábado Qualquer, Cães e Gatos e Mundo Avesso. Carlos, é um prazer te ter aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite de participar. Eu que agradeço. Muito obrigado. E começando falando um pouquinho sobre você, você mora em São Paulo agora, mas era de Niterói, certo? Sim, sim. E o seu... Desculpa, pode falar. Morava em Niterói e estou há 7 anos morando em São Paulo. E o seu primeiro contato com a escrita foi aqui no Rio, no estado, ou foi em São Paulo mesmo? Foi no Rio, foi... Bem, no estado do Rio, digamos assim, porque eu morei tanto em Niterói, eu morei no interior do Rio de Janeiro, em Nova Friburgo, na região serrana, em Cantagalo, uma cidadezinha de interior a 4 horas de Niterói. Então, e meus hábitos de leitura vieram do meu pai, porque meu pai ele fazia tirinhas. Meu pai fazia tirinhas de um cachorrinho chamado Fido. Eu adorava ler as tirinhas dele. E legal que ele estimulou isso em mim. Meu contato com o Enfio foi ele que me forneceu, me dando livros de quadrinho do Enfio, do Quino, da Laerte. Então, eu devo muito meu primeiro contato de quadrinhos ao meu pai, porque desde criança eu gosto de ler quadrinhos e desenvolver quadrinhos. Então, esse contato, essa experiência com seu pai foi o que te motivou a querer escrever quadrinhos também? Olha, deve ter influenciado bastante, porque tudo que a gente mexe na infância, aquilo que a gente brinca, que dá prazer, vira uma coisa nostálgica. Aquele desenho animado que você vê quando você é criança e você vê de novo, pode ser uma porcaria o desenho hoje, né, ao seu olhar de hoje, mas você tem memórias super gostosas e suculentas daquele desenho. Então eu acho que o fato de eu, desde criancinha, ter o hábito da leitura do quadrinho, com certeza deve ter influenciado o fato de eu estar exercendo e tendo prazer em quadrinhos hoje. E há quanto tempo você escreve, mais ou menos? Quando você começou a escrever? Quanto tempo eu escrevo? Olha, profissionalmente eu comecei aos 23 anos, no meu primeiro quadrinho a ser publicado, virtualmente. Mas desde quando eu me entendo por gente, eu desenho. Eu adorava fazer... Por exemplo, na minha escola, eu era péssimo na escola. Tirava notas muito ruins porque não conseguia ter atenção na aula. E sofria muito bullying também. Era muito sacaneado na escola, não tinha muitos amigos. E eu ficava muito preso ali na minha carteira, no meu mundo. O momento que meu ego era massageado era quando eu fazia história em quadrinhos com professores. E eu fazia quadrinho com eles, fazia caricatura deles. E era o único momento em que os colegas de turma estavam adorando aquilo que eu fazia. Passavam, né, de carteira em carteira o quadrinho e ficavam lendo. E ficavam cobrando a próxima edição. Então é curioso, porque o meu talento estava ali. Né? Tinham pessoas ali ansiosas para que eu fizesse a próxima edição do quadrinho dos professores. Mas na época da escola isso era visto como algo negativo, porque não estava prestando atenção na aula, eu estava desenhando, então era chamada a atenção. Demorou muito para eu ver que o meu talento estava ali, né? Mais do que, curiosamente, na atenção na aula. Não estou estimulando a vocês a não prestar atenção na sala de aula, mas que às vezes o nosso talento demora para a gente perceber onde ele está. Aquilo que a gente faz, às vezes, aquilo que é uma coisa gostosa, que é um prazer, que é um hobby, às vezes a gente não percebe que aquilo pode ser uma coisa interessante, pode virar renda, né? E eu demorei bastante tempo para entender isso, só com 23 anos, porque eu me formei em designer gráfico, me formei em desenho industrial, eu sou designer gráfico, comecei a trabalhar em empresas fazendo conceitos artísticos para clientes, né, para terceirizados.
E aí, isso dos 20 aos 23. E aí, com 23, poxa, eu nunca mais fiz meus quadrinhos. Nunca mais. Fiz um desenho para mim. Agora eu só faço para cliente. Eu pensei, eu vou tentar fazer. Vou tentar resgatar aquele prazer que eu tinha da escola. Eu comecei. E assim nasceu um sábado qualquer. E aí comecei a colocar na internet e a coisa foi funcionando. E aí estamos aqui conversando hoje. E sobre o seu início, quando você começou, você já pensava em publicar no Instagram, no meio digital? Essa foi a sua primeira visão de divulgação no meio digital? Não, porque não existia Instagram. Não existia redes sociais. Existia blog. Lá no início dos anos 2010, por aí. Existia blog e os blogs bombavam. E aí eu criei um blog e comecei a colocar minhas tirinhas lá. 2 anos depois, 3 anos depois, surgiu o Facebook. E o Facebook começou a dominar o mundo virtual. E os blogs praticamente foram dizimados, sumiram do mapa. São poucos blogs hoje que sobreviveram. Então, o Facebook puxou todo mundo para o Facebook. Então, do blog eu fui para o Face. Eu ainda tenho um blog, no sabadoqualquer.com, mas poucas pessoas acessam. Hoje o blog é mais um currículo, um portfólio. E aí o pessoal começou a acessar muito pelo Facebook. Mas o Facebook hoje já está uma coisa meio velha, só nossos pais que usam, nossos avós que usam, só falam besteira lá. Então, depois do Facebook surgiu o Instagram. E aí eu migrei para o Instagram. Instagram hoje é a principal rede social para mim, para quem quer divulgar sua arte, para quem é artista. Como é uma rede social que trabalha muito com imagem, então o Instagram funciona maravilhosamente para isso. E eu estou no Instagram até hoje. É a rede social que eu continuo até hoje. Mas o TikTok está vindo aí com força também. Estou pensando em começar a divulgar lá também. Mas o Instagram, com certeza, é a minha rede principal. Então, assim, não foi eu que escolhi o Instagram. Você entra no barco que navega. Não é você que escolhe aquele barco. Aquele barco é bonitinho, olha as cores, olha os enfeites. Não, é o barco que está ali navegando e que está todo mundo dentro. Né? O barco da vez já foi blog, o barco da vez já foi Facebook, o barco da vez já foi Instagram. E vamos ver qual será o próximo. E você tem algum livro físico ou você só publica no meio digital? Eu tenho um livro físico. Hoje eu possuo um livro chamado As Melhores de um Sábado Qualquer, que é o meu principal livro físico. E eu possuo também o De Onde Viemos e o Cães e Gatos, que são os meus livros principais físicos hoje, que as pessoas encontram, seja na Amazon, na minha lojinha virtual. Mas tudo começou com virtual, depois foi para o físico. Antigamente era tudo físico, né? Agora eu fiz o caminho oposto, por causa do início da internet, né? Acabou que o caminho oposto está cada vez virando regra e não exceção. Você acha que você atinge o seu público mais, tipo, você atinge mais pessoas através do digital ou do físico, já que você também tem livro físico? Do digital. 90% do meu público veio por causa do digital. A vantagem do conteúdo digital, eu acho que vai ter uma pergunta assim também, mas já respondendo 2 em 1. A vantagem do digital é que é a forma mais democrática de você compartilhar sua obra, de você divulgar a sua obra. Porque antigamente, por exemplo, no mundo dos quadrinhos, eu contava nos dedos quantas pessoas viviam de quadrinho no Brasil. Contava isso lá nos anos 90, Maurício de Souza, Ziraldo, aí tinha Chiclete com Banana, que começou nos anos 80, que é Laerte, Angeli, Glauco, Enfio, e não chegava a 10. Não chegava a 10. E o Brasil é um país com 200 milhões de pessoas. Eu pensava assim, caramba, 200 milhões de pessoas, quando fala de quadrinho, não chega nem 10 no meu dedo, por que eu vou conseguir viver disso? Por isso que eu fui fazer desenho industrial.
E isso é porque só existia mídia física. Se você é numa empresa de jornalismo, você tem lá 100 jornalistas e um chargista na empresa. Então era muito pouco esse mercado, era muito pequeno, era uma cabeça de alfinete esse mercado. E aí com a internet, você não precisa de dinheiro, o pessoal não está nem aí para quem você é, qual a sua idade, a sua obra aparece, você não precisa pagar para divulgar a sua obra, como era na mídia televisiva, na mídia impressa, em algumas vezes. Você não precisa pagar para nada, você pode estar recém saído da escola, recém saído da faculdade, mas se você coloca ali, e se a coisa for boa, se o seu conteúdo for bom, organicamente vai começar a se propagar, e você pode ficar famoso e, sei lá, nem tirou as fraldas ainda. Então, o que ocorreu nesses 10 anos, desde quando eu contava nos dedos, tinha menos de 10 quadrinistas no Brasil, a internet surge, 10 anos depois você tem a CCXP, a Comic Con Experience, com mais de 400 quadrinistas enfileirados em mesas. 400. Né? Olha que loucura. Ou seja, não existe mais insegurança. A insegurança que eu tinha, que quase fez com que eu nunca mais viesse a trabalhar com desenho, que demorou. Um jovem hoje vê esses 400 artistas no mesmo local enfileirados, ele nunca vai ter essa insegurança. Se é o que ele gosta, se é o que ele ama, ele vai querer fazer quadrinho também. Então, meu conteúdo virtual é meu conteúdo principal, foi o que fez eu estar aqui hoje. A mídia impressa é uma consequência para mim da repercussão que o virtual teve. E o virtual foi fundamental para lançar novos talentos brasileiros. E você sendo um artista do meio digital, você acredita que na era que a gente vive hoje, os livros físicos ainda têm importância, tanto quanto o digital? Tem. Tem e vai continuar tendo. Eu sei que, assim, existe aí um choque geracional. Quanto mais velho você é, mais você prefere o livro físico, porque foi o que era o seu mundo. O mundo que você cresceu era o livro físico. E essas pessoas têm mais dificuldade de aceitar o novo, aceitar o diferente, aceitar o novo mundo que está surgindo. Que os jovens aceitam mais porque é o mundo deles. Então, o virtual é muito mais difícil para ser aceito pelos mais velhos, mas mesmo no dia em que os mais jovens dominarem o mundo, começarem a trabalhar, ter seu próprio dinheiro, darem as regras no planeta, mesmo assim, aí na minha opinião, ainda haverá tanto livros físicos quanto livros virtuais. Eu acho que um não vai excluir o outro. Apenas é mais uma mídia para você ler algo, para você receber um conhecimento virtual. Da mesma forma que, quando surgiu o e-mail, nos anos 90, falaram que seria o fim das cartas, seria o fim do correio. Não foi o fim do correio. Ocorreu uma adaptação. Realmente, você não escreve muito carta para alguém, você manda e-mail, manda uma mensagem, mas você vai enviar algo para alguém, você usa o correio. O correio ainda existe, mas às vezes ocorrem adaptações, mas o produto está lá. Então, o livro físico ainda vai existir. Talvez ocorram algumas adaptações. E você acha que para alguém, um escritor, um autor que está iniciando agora nessa era, você acha que seria mais vantajoso para ele começar pelo meio digital ou pelo meio impresso? Digital. O Brasil é um país que tem muita desigualdade de renda, é um país que a pobreza é muito grande, é um país que só 1% realmente tem grana, então usa o digital, sabe? É a melhor forma de você divulgar o seu trabalho sem ter que tirar R$1 do bolso, é o digital. O TikTok está indo muito bem organicamente hoje. Facebook, Instagram, infelizmente, o algoritmo piorou um pouco o alcance. Né? O TikTok está muito bom. É o que eu recomendaria. Você mencionou alguns eventos que trazem muita divulgação para os quadrinistas e tal. Você acredita que eles têm uma grande importância para estimular as pessoas a lerem, a se envolverem nesse mundo? Com certeza. Eles serão os nossos gigantes. Quando perguntaram para Newton
Newton revolucionou a física do mundo. Existe a física antes de Newton e a física depois de Newton. Assim como Einstein, existe a física antes de Einstein e depois de Einstein. Mas quando perguntaram para Newton como é que ele descobriu tanta coisa, ele falou, se eu olhei longe é porque eu me apoiei em gigantes. É uma frase muito legal. E para a gente e para as novas gerações, elas precisam dos seus gigantes para olharem longe. Então, esses quadrinistas que estão aí crescendo e aparecendo, e que estão nas redes sociais, e que desde criança a gente está rindo e se divertindo, com certeza nós iremos nos apoiar neles para o dia que a gente for criar o nosso. É isso. Agora você poderia, para a gente começar a finalizar a entrevista, falar um pouquinho sobre você, sobre seus trabalhos, suas histórias? Ok. Bem, eu sou o Carlos Ruas, criador de Um Sábado Qualquer, do Mundo Avesso, do Cães e Gatos. Há 13 anos eu trabalho com quadrinhos, amo muito o que eu faço, valorizo muito isso porque eu sei que no Brasil muita gente trabalha por necessidade e eu tive a sorte de conseguir encontrar no meu trabalho, por coincidência, também ser aquilo que eu mais amava fazer, então eu valorizo muito isso. E o máximo que eu consegui propagar tudo aquilo que eu penso, que eu reflito nas minhas tirinhas, tudo que eu faço, seja Um Sábado Qualquer, seja Mundo Avesso, seja Cães e Gatos, eu não gosto de fazer uma piada só para você rir. Eu acho que falta mais coisa. Eu gosto de fazer uma piada também para você refletir. Quando você reflete, muda seus conceitos, é tão legal quando alguém é capaz de mudar sua visão de mundo. Quando você lê um livro, quando você ouve uma palestra, que você fala, caramba, sua cabeça explode, porque esse cara falou, e aí você vira uma pessoa um pouquinho diferente a partir daquele dia, porque você está em eterno aprendizado, em eterna evolução. Então, eu gosto muito de colocar reflexão, tudo aquilo que eu aprendo, tudo aquilo que eu passo, tudo aquilo que eu leio, eu tento botar esse tempero nas minhas tirinhas. Então, não só humor, mas humor com reflexão. Porque eu sei que a vida é curta, daqui a pouco está todo mundo morto, todos nós daqui a 80 anos estaremos mortos já de velhice. Então, assim, é aproveitar a jornada, é aproveitar esse tobogã maravilhoso, divertidíssimo. E o máximo que a gente puder deixar também, seria muito legal. Então, por isso que eu trago reflexão junto com o humor. Porque eu acho que na reflexão você deixa coisas, você deixa conhecimento, você muda pessoas. E por isso que eu faço tirinhas didáticas também, para serem usadas em sala de aula. Então é isso. Não só ter prazeres na vida enquanto eu estou vivo, mas semear conhecimento que podem virar futuros outros prazeres. E você teria alguma indicação pra gente de livros, histórias ou páginas de história? Olha, indicações. Laerte, se não leu ainda, por que não leu ainda? Para mim de todos os quadrinistas que eu já li, no quesito reflexão, que é o que eu falei, que eu gosto muito de trabalhar, né? A Laerte, para mim, é uma das melhores. Já existiu. Aquela que nasce um em 1 milhão. Né? Quino, falaria a mesma coisa, argentino. Quino, tirinhas reflexivas, é maravilhoso. Não leia só Mafalda. Leia as outras tirinhas dele, que eu prefiro muito mais. Prefiro muito mais outras tirinhas do Quino, no quesito reflexão. E agora um quadrinho, sim, um quadrinho longo, que eu acho que tem muita história. Ele se chama Maus. Maus com Z. E é a história de um cidadão que sobreviveu ao Holocausto nazista. E ele conta a história dele e transformaram a história dele em quadrinho. Então você tem muita história. É meio pesado esse quadrinho, mas é aquele quadrinho que termina de ler e você fica reflexivo. Você fica pensando, caramba, que loucura.
E é muito legal ter baseado em fatos reais. Podia ser uma ficção aquilo, seria muito emocionante, mas não, é baseado em fatos reais. E se a gente não conhece a nossa história, às vezes, infelizmente, a gente repete as coisas ruins, né? Então é importante a gente conhecer a história do nosso mundo para não repetir as partes ruins delas. Então eu recomendaria Maus também. Esses seriam os 3 autores que eu recomendaria. Muito obrigada pelas recomendações, eu adorei elas. Com certeza eu vou ler depois sobre. E era isso. Muito obrigada por ter cedido um tempo para conversar com a gente, por essa entrevista. Foi muito bom te ter aqui. Obrigada de verdade pela participação. Ok, eu que agradeço. Estou estado e continuem acessando. E é isso. O Digital Pod de hoje fica por aqui. Muito obrigada por terem assistido.